Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui gravando esse vídeo pelo convite generoso e amigo da Isabela e do Tico, participando desse encontro, desse festival junto com vocês, e trago aqui algumas pequenas reflexões sobre as crianças e as ruas, né? E antes de tudo, assim, quero dizer que as cidades, assim como o brincar, né, pressupõem uma relação de interesses, né, dos corpos, né? Interesses muitas vezes em busca de uma melhor forma de intimidade com o mundo, né? Então, assim, na trajetória assim, das cidades, né, pelo mundo e no desenvolvimento delas, muitos poetas e artistas se debruçaram sobre a qualidade do corpo da cidade, né? Ou as qualidades, né? Aquilo que elas evocam, né? Existe um texto do Baudelaire, que se chama Spleen em Paris, né? Que é é um olhar que ele faz assim para os acontecimentos, assim, as peculiaridades humanas e urbanísticas de Paris, né? E num deles nesse livro, né, que é uma coletânea de textos, ele fala de um passeio que ele faz na cidade, perambulando um dia como quem não quer nada, assim, né, só quer andar sem nenhum objetivo na cidade. Talvez esses sejam os melhores passeios, né, pelas cidades, né, quando as cidades nos permitem passear, né, em que ele resolve comprar umas bugigangas ou se distrair com bugigangas de vendedores, assim, de brinquedos em especial, né? E denota que esses vendedores e esses artesãos que perambulam pelas cidades ou perambulavam, né? Mas ainda encontramos isso, né? Em grandes cidades, uma coisa ou outra, né? Alguém, eles trazem peculiaridades do trabalho humano e do fazer humano que se envolve com a lúdica e o entretenimento e a alegria e a diversão desse espaço de tempo, de respiração entre os afazeres, né, da vida, né? Mas envolvido com isso, com essa lúdica, ele mais adiante vai descrever aquilo que ele chama, que é o título desse texto, que ele chama o brinquedo do pobre, né? Em que um menino, ele vê um menino muito bem rico, muito bem vestido, no jardim de uma casa, assim, uma pequena mansão, toda gramada, e o menino brincando com um polichinelo, um palhaço polichinelo ricamente vestido, né? E também com a pele de, se não me engano, como ele descreve, de cerâmica e as pinturas do rosto, um brinquedo nobre, belíssimo, em que o menino brinca com aquilo sem tanto envolvimento, né? E quando de repente chama a atenção dele do outro lado da rua, é uma outra criança. Logo ele abandona aquele polichinelo dele e a criança, e se entretém com a criança com uma gaiola na mão, envolvida nos cuidados de o seu brinquedo, né? Um brinquedo que o menino rico magnetiza toda a atenção do menino rico, né? E faz com que ele,
no mistério, numa envolvência de fascínio e estranhamento, entre no universo daquela criança pobre, né? Que brinca com uma ratazana dentro da gaiola, né? E Baudelaire brinca com essa imagem, assim, né? Mas ele está trazendo um aspecto muito essencial, assim, da natureza da criança, né? Ou de essências que se movem na criança, né? Que muitos se interessam pelas brenhas das possibilidades, né? Pelos becos da vida, né? Pelos becos das cidades, né? Pelas formas de viver em que a higiene e a ordem e a polidez e os aspectos da vida burguesa não tanto lhe interessam, ou perdem a força, né, diante desse mundo embrenhado das artesanias e maquinações e intimidades e aglomerações dos becos, das brenhas, das quebradas do mundo, né? E aí eu evoco um pouco esse texto para para trazer essa ideia da cidade, né? E os escombros, né? As cidades e os terrenos baldios, né? As cidades e uma paisagem ou uma geografia mitologizada pela criança, né? Onde esses lugares de nada, de poucas coisas, ou de restos, né? Ou de entulhos, ou de esgotos, como os bueiros e os túneis e os quintais, né? E aqueles ambientes entre uma casa e outra, ou entre um prédio e outro, que ficam por décadas abandonados, né? Em que serviu de laboratório para muitas gerações de crianças, né? Nesses espaços entre os afazeres da vida urbana, de respiro, é onde a criança imprime a sua geografia espectral, né? Assim, ou, né, a sua geografia fantástica, né? Esses ambientes são depósitos de sonhos, né? Ou de medos, né? Assim como também os banheiros das escolas, né? Antes até se via mais assim nos banheiros das escolas o mundo erótico nascendo, né? Não só no começo da adolescência, né? Que os meninos maiores já na adolescência e as meninas escrevem as coisas nos banheiros e os menores iam entrando os que estavam chegando na adolescência, entrando nessa envolvência erótica, né? É um território da fantasia, da fantástica do proibido, né? E aonde se manifesta muito essa dimensão erótica. Assim como, por exemplo, dentro das escolas, as carteiras escolares e as paredes dos corredores tinham esse lugar também da intimidade erótica, mas também tinham o lugar de muitos devaneios da negação daquilo que estava sendo imposto ali, da resistência, né? As aulas e coisas assim, né? Depois isso foram mudando os materiais das paredes, foram azulejando, foram mudando as texturas das carteiras escolares, que eram de madeira, né? E colocando eucatex, que fica mais difícil de desenhar e riscar, e fica mais fácil também de limpar e apagar, né? Mas ainda assim, ainda tem alguns hoje que riscam com um estilete, né? Com uma ponta de um compasso, né? Mas antes isso era mais livre, a gente podia detectar. Eu confesso que toda vez que falo disso, falo com uma certa nostalgia, porque perdi a oportunidade, ainda desenvolvi esse projeto por algum tempo, de registrar esses banheiros, essas paredes de corredores de escolas, essas carteiras e os desenhos, né? Porque ali a gente encontra toda
um grafismo, uma espacialização imaginária da resistência ou do erotismo ou da fuga, né? Um preenchimento do corpo, do mundo, pelos sonhos da criança, né? Uma invasão de miríades gráficas nas paredes, nos banheiros, nas carteiras, né? Uma pena, isso daria um maravilhoso estudo, assim, né, da subversão que a criança promove no espaço, né? E a gente há de convir que a escola ocupa um grande espaço na vida das crianças, né? E então foram arrumando jeito de cercear essa possibilidade de fuga dessa imposição institucional, né? E as materiais modernos foram banindo a expressão, né, das crianças. Quando que isso é matéria de uma pedagogia do livramento, né? Que não sei se algum professor chegou a registrar, fez essa etnografia na sua vida, né? Esses que puderam viver nesses ambientes onde as crianças riscavam, onde permitiam o grafismo das crianças, o grafismo livre e rebelde, né? Mas para querer dizer que o corpo dos ambientes e o corpo urbano, ele precisa voltar a ser depositário de sonhos. A rua precisa conter a sua geografia fantástica de volta. O terreno baldio precisa voltar a ter seus fantasmas, né? A casa abandonada precisa voltar a ter os seus mortos vivendo lá dentro. Ou as histórias da noiva que foi abandonada no altar e morreu de tristeza e até hoje está vestida de noiva dentro da casa abandonada do vizinho, né? E que isso povoava nossos sonhos para quem viveu nas cidades. E eu estou falando tanto de São Paulo da década de 80 quanto de uma pequena cidade do interior do Brasil, né? De 5.000, 7.000 habitantes, né? Sempre as crianças povoaram a geografia urbana dessa fantástica, né? E tem muitos relatos na literatura, né, de muitos povos, mas na literatura brasileira, Nauro Machado, por exemplo, um poeta maranhense, né, e aquele poeta amazonense que agora eu estou esquecendo o nome dele, maravilhoso, assim, amigo do Pablo Neruda, e que ele tem um texto sobre a infância dele em Manaus, né, assim, em que ele discorre um pouco da ocupação desses vazios, assim, né, e não só dos vazios da rua das cidades, como os vazios das casas, né, que é o íntimo do íntimo, né, assim, que é o quartinho dos fundos, o quintal, né, os lugares em que os adultos ocupam displicentemente, ou ocupam nas suas folgas, ou ocupam para realizar algum trabalho transitório, como matar um porco no quintal. Ocupavam, talvez, né? Não sei se... Ainda hoje existe isso em menor grau, mas é vivo ainda, né? Então, esse movimento, né, das crianças ocuparem as ruas com o sonho, ele, na verdade, talvez seja o movimento em que nós podemos fazer com que a cidade se corporifique em nosso corpo, quando criança. Talvez seja esse um dos primeiros movimentos que façam com que nós amemos o nosso lugar de origem. Nós descobramos uma forma de vínculo que levaremos pela vida inteira desde a nossa infância, né? Porque existe esse aspecto em que a criança, na feira, quando vai com os pais comprar as coisas na feira, no cheiro dos alimentos, quando vai na padaria, quando passa pela esquina aonde tem o sapateiro, né,
quando vem o amolador de facas na rua, né, o realejo, então a vida imaginal, onírica da criança tem muito mais capacidade de redimensionar a plástica desses artífices urbanos, né? Ou desses artifícios que abrem o sonhar, como um terreno abandonado, né? Ou um bueiro sempre aberto, com uma boca grande. Quem vem de cidades coloniais históricas, né? Existiam as entradas das fontes, né? Que eram túneis que ligavam todas as cidades, e que às vezes as bocas dessas fontes eram motes de histórias, de sonhos, de medo, de terror de muitas crianças, né? Porque histórias muito antigas de prisões de escravos, de donas, senhoras de escravos cruéis e etc., né? Então, essa plasticidade, essa capacidade de dilatar, e aqui a ideia de plástica vem de uma modelagem, de uma dilatação dos ambientes, ela contém quase sempre o signo das grandezas, né? Contém quase sempre o sinal de redimensionamento da vida, né? Contém quase sempre o fascínio do mundo, né? E é aí aonde a criança guarda suas impressões afetivas. É aí onde a criança compõe o sentido das coisas, o sentido dela no corpo da sua cidade, nos corpos das suas ruas de brincar, né? É aí onde a criança elabora as primeiras sementes do seu destino, né? Então, rua ocupada pelo sonho é senso de destino, é imantar suas aspirações mais íntimas de criança no corpo da grande mãe que lhe acolhe, que é a cidade, e estendendo a pátria, o país, né? Um povo que não permite que suas crianças habitem o corpo da sua cidade, vai perdendo os seus elos de intimidade com os lugares, com o cheiro do pão quentinho assando no final da tarde, com o seu Francisco que labora no som opaco do martelo no couro, fazendo chinelo e sapato, e os cheiros de suas colas, e o hábito de suas mãos, né? Então, cada ambiência é um lugar de possibilidade da criança infiltrar, penetrar, permear, né, os poros do viver humano, pelo trabalho dos artesãos, pelo fazer dos cozinheiros da cidade, das comidas de rua, pelo labor dos agricultores que vendem na feira, pelo carinho dos mais velhos que reconhecem as crianças do seu bairro, né? Pelos comerciantes que, pela lógica de melhor atender os seus clientes, treinam seus funcionários para reconhecer o nome de cada criança que entra naquele estabelecimento para comprar um alimento, seja com o pai, seja sozinho. Ainda existem alguns bairros que permitem essa afetividade ou esse compromisso coletivo de cuidar das suas crianças, pelos estabelecimentos comerciais, pelos artesãos que ali vivem, pelos moradores que estão sempre atentos ao cuidado das crianças que por ali passam, né? E que conhecem os pais e que conhecem as famílias, né? Então há um pacto
de cuidado para que as crianças se sintam em casa, cuidadas na cidade, né? Mas para que isso ocorra, as crianças precisam ter seus corpos nos corpos da rua, andar, caminhar, sentir o cheiro, parar displicentemente na porta de um estabelecimento comercial e ficar olhando o movimento, ter segurança e condição para isso, né? Acolhimento para isso, né? Ser reconhecida pelo nome, pelas pessoas na rua, como pertencente a ela, àquela comunidade. E os seus brinquedos e os traços no chão da amarelinha e dos jogos que criam para pular uma manhã livre na rua, ou o carrinho de rolimã, ou o skate, ou a corda que pula, ou, né, ser valorizada, ser respeitada como um espaço de brincadeira, né? Então esse convívio vai incorporando, amalgamando os meus sonhos, os meus desejos, a minha afetividade, o que mais íntimo de mim se processa na vida da cidade, dos ambientes, né? Então aí a gente pertence, ou aprende a pertencer, né? A rua é o segundo núcleo de intimidade, né? Hoje não é mais a rua, quase. Hoje, o segundo núcleo de intimidade, ou talvez o primeiro, seja a creche, né? Que a criança vai com 2, 3 meses e passa 8 horas por dia numa creche. Talvez mais tempo do que passa em casa. Primeiro, talvez pudéssemos ter o tempo de habitar o ninho e a casa, e aprender a engatinhar, e a andar, e a ficar de pé, né? E depois, com a motricidade estabelecida, correr, ir para a rua, brincar, né? Então, a rua é o primeiro bater de asas do ninho, né? É um território mais próximo e seguro, onde é possível flanar por ele, né? Fluir por ele, né? E ir descobrindo o mundo. E aí, talvez um passo mais largo seja a bicicleta, o rolimã, né? Para ir mais adiante um pouco, além da minha rua, ir para o bairro, né? Estender um pouco mais, né? Ou as caminhadas com turbas de crianças andando pelas ruas dos bairros, né? Isso hoje é quase uma quimera, né? Hoje não existe mais quase, né, nas grandes cidades, a possibilidade da criança ir para a rua quando dá na telha, ou quando um amigo passa na janela e chama. O tempo é cronometrado, né? Assim, a vida das crianças está assessorada continuamente pelo relógio e a ordem dos pais, ou seja, institucionalizada. Então tem a instituição esporte, natação, sei lá o que, capoeira, tem a instituição parque, que é o horário de ir para o parque, botar o tênis e brincar no parque, tem a instituição reforço escolar, a instituição escola, a instituição segundo tempo na escola, a instituição avó, no sentido de que tudo está cronometrado na vida da criança e não tem mais o impulso de sair de casa e encontrar um amigo e brincar na rua, simplesmente, né? Então, junto com essa institucionalização, existe essa insegurança que se criou, né? Do ponto de vista tanto da insegurança social mesmo, da violência, quanto do ponto de vista do medo gerado nas pessoas, né? E aí as crianças não trafegam mais passeando pelas cidades, né? Com seus a pé, né? Por exemplo, um exemplo aqui, recentemente eu fiz um trabalho de pesquisa por 5 capitais do Brasil, no ano passado, 5 capitais do Brasil, juntando 25 crianças, uma amostra de classe média alta, crianças ricas, crianças de periferia, crianças, por exemplo, algumas com autismo, paralisia cerebral, todas as faixas possíveis que a gente conseguiu reunir. Tirava elas dos seus lugares e reuníamos num centro cultural e ficávamos uma semana com elas.
fazendo um trabalho de escuta através de composição de esculturas, desenhos, narrativas, livres, sem direcionamentos específicos, com temas gerais. E um dos temas era, por exemplo, assim, a gente dizia, desenhe o caminho que você faz da sua casa para a escola, né? E aí as crianças, dessas tantas crianças que nós ouvimos pelo Brasil nesse período, uma porcentagem muito baixa, talvez 3 ou 4 desenhos, denotaram um caminhar para a escola, denotaram sensorialmente. O restante todo começava desenhando um percurso dentro de casa. Esse era o percurso: acordar, levantar da cama, passar no quarto da irmã, chamar a irmã para acordar, ir no banheiro, fazer um xixi, escovar os dentes, ir para a cozinha, o pai preparar uma comida, ou a mãe. E aí o desenho seguinte já era chegando na escola, ou dentro do carro, e depois na porta da escola. No geral foi isso. As crianças não têm a impressão dos caminhos, dos veios conectivos da cidade, conectivos no sentido de afetivos. Dentre esses apareceram 3 desenhos, né? 2 de crianças de periferias, denotando sua ida para a escola. E aí sim, passava por uma ponte que te corria um riachinho e tinha sempre um vento friozinho que ali passava. No inverno era gelado o vento, né? No verão mais fresquinho. E aí passava na frente da banca do seu Manuel, que vendia pamonha e outras coisas, dependendo da época do ano, e que sempre tinha um cheiro de comida gostoso. Então a criança descreve sensorialmente o ambiente, o espaço, ou seja, o corpo vive a cidade, o corpo sabe a cidade, incorpora-se da cidade, do humano que produz a cidade e das artérias que compõem a arquitetura da cidade, né? Então, esse é um dado, por exemplo, que talvez se a gente expandisse essa pesquisa por alguns anos, né, nós perceberíamos que as crianças estão desencarnadas dos seus ambientes de vida, dos seus ambientes, às vezes, de vidas com os quais ela convive por 10, 15, 20 anos, né, sem ter a oportunidade de sentir o lugar. Apenas entra no carro, saindo de casa, e vai para determinados espaços controlados para a sua brincadeira, para a sua vida, né? Então, acho que não é à toa que talvez tenha surgido esse termo infância, né, que traz muitas questões importantes, né, de discussões políticas necessárias a essa fase da vida e etc., mas esse termo também ele infantilizou a criança, né? Há uma ideia assim nos estudos de oralidade, né, em que se fala da escarnação, né? Tem uma autora, Adélia Asman, em que ela cunhou esse termo, né? E ela diz assim que quando na tradição oral as coisas estão deixando de existir, na vida prática do povo, os hábitos, as concepções, as cosmovisões, os sensos de interação de cosmicidade, né, daquilo que se crê com aquilo que se pratica, quando isso está deixando de existir nas culturas orais, se recorre à escrita para não se perder aquilo. Então se documenta a prática de um povo ou a ritualística de um povo e etc., né? Então o ato de documentar, a gente pensa assim que está salvando, né? Está registrando, tá, de algum modo sim, mas é um ato escarnatório. Ele já não habita mais, ele já não é mais incorporado na vida. Então ele precisa ir para uma escrita para durar de algum modo como memória, né? Ou quem sabe um dia se recupere algo daquilo, né?
Então, a lei é um pouco assim, né? Quando os homens já não têm mais moral suficiente para assumir sua responsabilidade no mundo, é preciso botar na lei, né? Para poder se balizar as coisas, né? Então, talvez esse termo infância seja uma escarnação da criança. Quando a criança já não pode aplicar mais seus sonhos no mundo e brincar livremente nos ambientes, a gente começa a precisar ter que falar de infância, do direito a viver de tal modo, do direito a ocupar os espaços, do direito a poder expressar suas ideias e sentimentos, do direito a contribuir culturalmente com as coisas. Isso é infância, né? Então, mas aqui a gente já está falando de algo que, se a gente fala assim da infância, a gente já está falando de algo que está deixando de existir como prática habitual e livre, sem ditames, sem referenciais dogmáticos. Olha, nós temos que fazer assim para que as crianças, sem pedagogização do espírito selvagem da criança de habitar a vida, né? De imprimir seus sonhos no viver, de burlar o viver para que o extemporâneo, o além das possibilidades reais, possa ganhar espaço no mundo a partir do dizer desse tempo da vida, do dizer saturado de simbolismo, né? Saturado de mítica, né? Saturado de sacralidade, né? Assim, no sentido do encanto pelas coisas, né? Então, eu não vou conseguir, nem pretendo trazer soluções aqui, né? Já existem muitas discussões urbanísticas, muitos autores, especialmente alguns italianos, e que fazem esse trabalho de se mobilizar as comunidades para ocupar as cidades, as crianças ocuparem as cidades, poderem ir a pé para as escolas, poderem brincar na rua, né, serem reconhecidas como pessoas nos ambientes de trabalho onde cheguem, né, terem a confiança, a comunidade saber cuidar do trânsito das crianças, né, uma cidade que privilegia mais a nossa natureza mais antiga, que é caminhar, né, que é poder ir, né, habitar o mundo, né. Então, e na nossa lógica de política pública brasileira, que agora não dá para falar em política pública, porque não se vê nada nesse sentido, né? Mas depois que isso tudo passar, e nessa situação que a gente está de confinamento social, né? Essas questões elas vão ficando latentes, mas talvez elas sejam melhor preparadas, não pelo Estado, não pelas políticas de educação, nem de urbanismo, mas talvez nós tenhamos a oportunidade agora de melhor prepará-las quando podemos refletir sobre a criança e a casa, a criança e a intimidade familiar, né? Que é o que estamos vivendo agora, né? E a gente sabe que isso tem diversos graus e complexidades, porque hoje no Brasil milhões de pessoas estão com fome, passando fome, novamente. Então, então como é esse negócio de parece coisa assim, né, de quem tem uma vida folgada e pode falar de intimidade com seus filhos, né, dentro de casa, né, porque está tendo oportunidade, pode trabalhar em casa e pode, né. Mas eu quero dizer assim que mesmo alguns países que não são ricos, eles estão tendo esse olhar para garantir alguma intimidade familiar. E estão trazendo renda para as pessoas ficarem em casa por períodos, né? E isso sim é uma oportunidade no que diz respeito à criança de aprendermos a olhar de novo para elas, né? E de podermos entender que a casa é talvez a gente pudesse falar, como o Bachelard sugere, assim, uma topoanálise da intimidade e
e não uma psicoanálise, mas perceber que o espaço da casa, ele tem conotações profundamente afetivas e graus de pertencimento que talvez sejam as primeiras constituições do pertencimento em nós estejam nos ambientes da casa, né? Por mais, como dizem os portugueses, por mais pequena, por menor que seja a casa, né? E é possível criar possibilidades oníricas de intimidade para que as crianças aprendam a pertencer com maior condição, cuidadas, né? Porque antes disso tudo estava todo mundo por aí, né? E as crianças também, mas precisando estar por aqui, dentro, no íntimo da casa e da família, que é isso que elas almejam, né? Na alegria da cozinha, de cozinhar juntos, na alegria da mesa, de comer juntos e celebrar, na alegria, né, das brincadeiras com a família, dos jogos, das histórias que se conta, né? Existe a possibilidade de recuperação desses espaços novamente nas casas. E eu não estou falando de uma cultura de classe média e uma cultura burguesa. Eu trabalho com professores e mães e pais de muitas camadas que têm me trazido essa resposta, de que está conseguindo encontrar um modo de se conectar com seus filhos, mesmo em situações, às vezes, mais precárias, difíceis, né, do ponto de vista do espaço da família, né, espaço físico da casa, da condição da casa, mas ainda assim estão conseguindo encontrar um cantinho, lugares para permitir que as crianças depositem essa afetividade provida pelo acolhimento familiar, pela atenção, pelo cuidado, né? Talvez aí possamos começar a recuperar a necessidade e o senso da qualidade do mundo de fora, olhando um pouco melhor para esse mundo de dentro da nossa família, olhando melhor para essa topofilia, para esse espaço amigo e íntimo que é a casa, para que depois a gente olhe para esse outro espaço mais amplo da comunidade, pensando nas crianças, olhando para as crianças, né? Mas, em especial, assim, pensando na possibilidade das crianças se distenderem no espaço urbano, porque hoje o espaço urbano é um espaço de contração para as crianças. E quando há contração, quem funciona é a lógica mental, é a ação, é a preocupação, é a atenção. E quando há a distensão, quem funciona é o sonho. Quem funciona é a intuição, quem funciona é a descoberta, né? Então, os espaços públicos, a rua, precisa voltar a ser um lugar de distensão, onde as crianças possam brincar, encontrar lugar para brincar livremente e não serem cronometradas, institucionalizadas nos espaços, né? Aí sim, acho que voltamos a trabalhar na cidade com o nosso coração. E aí sim, a ideia de democracia, de respeito às individualidades, de valoração das palavras do vendedor de peixe, do amolador de facas, do padeiro, do açougueiro, da mãe que passa na rua e orienta os seus filhos e os filhos dos amigos, do cuidado da vizinhança, essas coisas comecem a ganhar qualidade humana e ganhar de novo as tonalidades que não têm limites da diferença e que denotam sempre riqueza nas relações. Precisamos rehumanizar a cidade, ocupar a cidade com nossa humanidade, né? E isso ainda parece um grande sonho distante, assim, né, de realidades de algumas cidades, mas existem bairros que já cultivam isso,
que já fazem suas festas conjuntas, suas festas de São João, de Cosme e Damião, e a cultura popular volta para a rua, é uma poderosa amálgama de cuidado social, né? Quando as cantigas, os festejos, os saraus, né? As cantorias de porta em porta, né? Os cortejos, as festas religiosas, né? Precisamos ter muito cuidado com uma invasão de uma teologia cética e política que nada tem a ver, política no sentido de uma distorção ideológica que nada tem a ver com o cultivo sublime das imagens da religiosidade popular, que é uma religiosidade riquíssima de imaginação e que traz encantamento para os meses do ano, que traz mística, que traz deslumbramento e contemplação para as crianças, né? Crianças que convivem continuamente com o festejo popular são crianças dadas ao contemplativo, né? À admiração, né? Ao mundo encantatório e onírico das vestimentas, dos aparatos, né? Das imagens envolvidas, das sonoridades, né? Então, existe a possibilidade de movimentos culturais, estéticos, de ocupação das ruas, criarem essa volta das crianças para serem cuidadas no bairro, para serem respeitadas no bairro onde vivem, para serem acolhidas em sua liberdade dentro daqueles bairros. Ou se no bairro não dá, num bairro inteiro, porque a situação está grave e violenta, ou sei lá por que motivo, pode ser em 2 ruas, em uma rua, né? Em que se atue diretamente no poder público para que tantos dias da semana, 2 dias na semana, 1 dia ou de 15 em 15 dias, aquela rua, por exemplo, possa ser fechada e as crianças brinquem de amarelinha nas ruas e os velhos venham jogar dama e xadrez e baralho e a música e a festa aconteça, né? Para que as crianças possam botar a cabecinha de fora, igual os bichinhos da floresta, assim, né? Quando a coisa acalma, aí eles vão devagarzinho procurando ver se dá para seguir adiante, né? E para que elas possam voltar a ocupar essas artérias, né? E elas ocupam talvez com o melhor elemento da homeostase, né? Do organismo, que é o fluxo de água que leva álcalis equilibrando o organismo, né? Mensagens e hormônios, criando defesas e equilibrando o organismo. Então, talvez um dos componentes químicos de maior homeostase na vida das cidades sejam os sonhos que as crianças coloquem nas ruas, coloquem na geografia, coloquem nos terrenos baldios, coloquem nos lugares. Porque esses sonhos, eles são muito antigos e perpétuos, eles vão se requalificando, né? E os velhos também contam deles e empoderam eles ainda de mais força anímica para assustar mais ainda as crianças, né? E os causos voltam para a rua, né? As fofocas imaginais, né? E não a fofoca se metendo na vida do outro, né? Que também faz parte, né? Dos causos maravilhosos da vida, mas essas que contam de coisas fantásticas, né? Então, é preciso a fantástica voltar para a rua, né? Para a cidade, né? A fantástica é uma política, a fantástica é subversão, a fantástica é espaço de inspiração, a fantástica é o zen da coletividade, né? Se há um intervalo necessário para que se conecte com inspiração e com vitalidade anímica, esse intervalo é a fantástica, né? É o sonho, né? Então, acho que as crianças são atores nesse processo, mas também nós, adultos, com as nossas memórias do brincar, mas também com a cultura popular, com a poética, com o envolvimento das gerações mais antigas e suas memórias, a gente pode trazer de volta essa vitalidade, né?
e esse direito da criança poder subverter o mundo nas artérias da cidade, né? Poder desfazer o feito para melhor fazer, para melhor construir, né? Então, acho que poder estar na rua e brincar, poder ocupar os ambientes da cidade com a sua liberdade, talvez mais do que um direito, né? É uma necessidade vital para que a gente aos poucos recupere a nossa humanidade enquanto civilização, né? Existe hoje no mundo uma grande tensão entre as formulações da alma, espirituais, e eu não estou falando aqui de religião, mas pode se incluir também, né? E as formulações dos interesses econômicos, né? Tirando a nossa humanidade, nos ocupando cada vez mais de necessidades, né? Nos ocupando cada vez mais o tempo, drenando nossa vitalidade para o enriquecimento ilícito e a expoliação do planeta, né? Então, talvez precisamos voltar a trabalhar por essa recuperação da alma do mundo. Eu acho que esse festival é esse interesse, né? A ânima da vida, né? Assim, a infinitude, ou como alguns dizem, a multitude da alma do mundo, né? Em toda a sua força de diversidade, alegria, poesia, né? Sonho, beleza, né? Respeito à vida e à individualidade das pessoas, né? Então, acho que nós cada vez mais precisamos estar conscientes desse trabalho de recuperação da alma do Brasil, um país adoecido, né? De muito tempo, não de agora, e que agora encontrou um magneto, assim, né, mostrando, assim, somatizando isso no consciente cultural. Que bom que veio para o consciente cultural, né? Porque antes estava nos porões da cultura, né? Muito bem guardado na disfarçatez dos nossos hábitos e gestos, né? E agora isso veio à tona e dói, né? Quando a gente olha para as nossas mazelas, né? Então precisamos agora trabalhar pela recuperação disso, né? E as crianças são parte importantíssima nessa recuperação, né? E é preocupante que hoje já tem dados de gerações de crianças que estão nascendo, são dados cerebralizantes, mas a gente precisa prestar atenção para eles também. É a primeira vez que nasce uma geração de crianças que talvez tenha uma percepção cognitiva menor do que a dos seus pais, porque enredadas, obsediadas pelo mundo do entretenimento oriundo das redes conectivas, né, tecnológicas. Então isso é perigoso, né? Quando uma geração inteira denota uma queda em algum aspecto da sua adaptabilidade evolutiva, é um perigo, né? É um perigo, é um alerta à existência no mundo, à condição de bem existir na vida, né? Então, todo esse propósito que seduz as crianças e as famílias de ficarem plugadas num mundo em que aos poucos vai destruindo a sua capacidade perceptiva da vida, porque está num mundo artificializado de mil possibilidades e seduções, inclusive youtubers que se dizem bonzinhos, né, e amigos das crianças e que são vendilhões, vendedores de crack, viciando nossos filhos em bagulho existencial. Essas coisas e esses movimentos, eles estão diretamente associados a esse ideário da sugar e drenar a energia vital dos seres humanos, né?
no sentido mesmo assim de escravização, para que se cumpra propósitos de espoliação e enriquecimento alheio, né? Ganância. E então é preciso a gente, em alguns aspectos, ser firme e radical para auxiliar nossos filhos, radical de ir lá no ponto, né, das coisas, e auxiliar nossos filhos a amar a vida e não a tagarelice infinita do entretenimento, né? Amar ao seu Manel que vende pipoca, conhecer, saber qual é a história dele. As crianças gostam disso, param para ouvir, né? Amar as flores, os passarinhos, os rios, né? Brincar com o corpo, suar, crescer nos ambientes, né? Então, é tempo urgente assim da gente olhar para esses movimentos que precisam acontecer de mobilização mesmo conjunta, assim, para cuidar das crianças, cuidar das gerações. Existe uma discussão afiadíssima de lutas políticas no mundo, assim, de direitos sociais, de étnicos, políticos partidários e etc., importantíssimo, mas as crianças vão ficando ao largo, e quando esses temas são tratados em termos da criança, são só de modo viciado, ligado à educação formal, que é outra praga na vida das crianças. Eu ainda não vi um ministro da cultura do Brasil falando em vida imaginária e brincar livre das crianças como um buraco que se precisa, um arrombamento que se precisa fazer na vida curricular do ensino fundamental até a educação infantil, para que as crianças, inclusive no ensino fundamental, possam sonhar, e não como currículo, porque senão vão pedagogizar o sonho. Nunca vi, não existe isso, porque a gente vive uma condição em que criança ainda é utensílio da civilização. Tem que preparar de um jeito para o país ter tantos tecnocratas, tantos isso, tanto aquilo, para vender tantos carros, fazer um carro melhor do que o outro, fazer, né? Então está longe, e se não for os pais e as mães e os artistas e as pessoas que têm ainda o dom de estar perto de crianças, de ouvi-las, de brincar com elas, não sei onde vamos parar, né, com isso tudo, né? Mas eu não quero aqui concluir desse modo, porque eu acredito que há um poder no espírito, e cada geração que chega traz essa qualidade. E mesmo que exista esse aliciamento todo, há a possibilidade de fortalecer o sonho das crianças. Porque se a gente faz isso e trabalha isso na primeira infância, em especial, isso vai durar a vida inteira, né? E é preciso mais e mais se conhecer como se processa a força imaginária. Que faculdade é essa? Como ela trabalha no ser e que potência ela traz na infância? Essa faculdade conhecedora da vida, porque não é a mente que conhece, é a imaginação que permite que a mente conheça, precisa ser melhor conhecida, essa faculdade, né? Para que a gente possa viver o ser no mundo, o espírito, né? Para que a alma volte à vida. Então, acho que por aí, queridos e queridas, não sei se atendia de todo aí as especificidades do direito a brincar na rua, mas quis abranger um pouco mais, assim, tocar numa reflexão que a gente precisa fazer mais ampla, assim, né, e valorizar os tempos em que estamos também, né, para olhar bem melhor para as crianças, né, quem está podendo, né, e tem muita gente que está podendo e inventa 1000 possibilidades de não poder, né, e tem muita gente que está podendo pouco, quase nada, e está fazendo, está buscando olhar para os seus filhos e qualificar essa relação, né, para que a gente possa aprender mais com eles. É hora de aprender mais com eles. E aí, quem sabe, talvez, ouvindo assim, a gente possa abrir a cidade melhor para eles, né? Abrir melhor
né, os becos e as ruas e a intimidade da vida vivida em coletividade para que eles possam sonhar melhor. Tá bom? E espero que esse festival frutifique de inspiração para todas as pessoas. Eu também vou assistir e participar. Abraço e gratíssimo.